Se você nunca ouviu, abre o seu coração para ouvir, amém? Eu quero falar um pouco sobre falar a palavra. Fala comigo assim, eu preciso falar a palavra. Amém? E eu quero começar essa ministração com o seguinte pensamento que eu estava analisando, pensando e repensando. Eu quero que você preste bastante atenção nesse pensamento de um grande homem de Deus chamado Bill Johnson. Ele fala assim, se Deus habita em nosso louvor. Por que ele está falando isso? Porque existe um versículo que diz que Deus habita em meio aos louvores. Amém? Então olha a frase dele. Se Deus habita em nosso louvor. Louvor são palavras que eu falo com a minha boca, que eu vou confessando. Quem será que habita nas nossas reclamações? Quem deve habitar em nossas críticas? Palavras são convite. Elas convidam uma presença e uma manifestação de realidade. Então, olha que interessante esse pensamento desse autor. Palavras são um convite. Palavras, elas convidam uma presença ou uma manifestação de uma realidade. Abre comigo a sua Bíblia em Provérbios. Provérbios, capítulo 18. Enquanto você abre a sua Bíblia, já que estamos falando de palavra hoje, confissão, fala comigo assim, eu tenho a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva no meu coração, eficaz na minha vida. Amém. Provérbios 18, verso 21. Aqui Salomão escreve algo muito interessante. Ele vai dizer, a morte e a vida, presta atenção nisso, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto para a morte ou para a vida. Em outra versão, a língua tem o poder sobre a vida e a morte. As que usam de forma habilidosa serão recompensados. Então olha que interessante, o provérbio diz que morte e vida estão no poder da língua. Sabe, basicamente eu vou pronunciar em palavras no português aquilo que eu creio. O meu sistema interno, ele declara o que eu sou. É automaticamente. É por isso que Jesus fala que a boca fala o que está cheio, o coração. É por isso que o mundo trabalha para que você tenha um pensamento negativo, um pensamento derrotado, um pensamento de fracasso. Porque automaticamente, se você for derrotado na sua mente, você é derrotado na sua confissão. Você é derrotado na sua fala. E nós temos a tendência de sermos, às vezes, pessoas negativas. Ou somos negativos em uma área ou em outra área. Não estou dizendo que em todas as áreas. Tem gente que é negativo em tudo. Mas cada um de nós temos uma tendência a ser negativo em alguma coisa. E a Bíblia fala, toma cuidado com o que você fala. Palavras não tem, sabe, é interessante isso. A Bíblia fala que Deus enviou a sua palavra e a sua palavra nos salvou e nos libertou daquilo que era mortal. A Bíblia fala que a palavra solta não volta para Deus vazia. E qual foi a palavra que Deus soltou? Jesus. Jesus é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por meio do verbo, sem o verbo, nada que foi feito se fez, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e o verbo morreu, o verbo é palavra, a palavra morreu, a palavra encarnou e voltou para Jesus, voltou para Deus com vida. Então o que eu falo tem muita importância. O que eu declaro tem muita importância. Sabe, eu quero te fazer refletir em algo essa noite. O que você tem falado no seu dia a dia? Qual é o seu tipo de linguagem no dia a dia? Você tem falado o que sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre os seus filhos? Qual é a palavra que você está lançando? Agora, entenda algo, voltando aqui para o pensamento, se Deus habita no nosso louvor, quem será que vai habitar nas nossas reclamações? Quem será que vai habitar na nossa crítica? Tem gente que você conversa com a pessoa, ela só fala negativo o tempo todo. Tudo é ruim, a casa é ruim, o casamento é ruim,
A vida é ruim. Ela que não entendeu porque ela que é ruim. Aí tudo fica ruim. Sabe, tem hora que eu fico brincando com a minha esposa. Eu posso falar da minha vida, não posso falar da sua. Amém? Eu falo assim, ó, a Bíblia fala que é melhor estar debaixo de uma goteira do que uma mulher que fica, ó, no meu ouvido. Aí ela aproveita que está assim, ó, é o contrário. Mas é o que a Bíblia fala. Pessoas que reclamam o tempo todo. É melhor você infiltrar dentro da goteira do que ficar ouvindo reclamação, murmuração, chateação. Ah, mulher, se você soubesse que o seu silêncio tem sabedoria, você ficava mais calada. Eita glória! Depois você pega os homens, tá? A gente troca. Mas olha que interessante que diz lá em Mateus capítulo 8. Vamos comigo lá, vamos analisar esse texto. Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 5. A partir do verso 5. Mateus 8, 5. Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe: Senhor, o meu servo faz paralítico em casa e seriamente está atormentado. Jesus respondeu: Eu irei e o curarei. O centurião disse: Senhor, não sou digno que entres na minha casa, mas diz somente uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também sou homem sob autoridade, e tenho soldados à minha ordem, e digo a este, ele vai, e este vai, e ao outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faz isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado. Sabe, essa expressão, admirado de Jesus, ou espantado com a sua fé, ou a expressão grande é a sua fé, você vai ver somente 3 vezes nas Escrituras, aonde Jesus se admira com a fé de alguém. Jesus olha aquilo e fica assim, uau, é isso que eu estou falando e ninguém está entendendo. Sabe, olha o comportamento desse centurião. Jesus, você não precisa nem ir, basta uma palavra sua e tudo muda. Porque eu compreendo o poder da fala, o poder da autoridade declarada, falada, dita. Você vai repensar no que você fala. Eu declaro que é uma semana que você vai pensar muito bem no que você está falando. E olha que interessante, vamos continuar. Ao ouvir isso, verso 10, Jesus ficou admirado e disse aos que seguiam, e aderiram firmemente ele, conforme o seu exemplo, em viver e ser necessário morrer também por ele. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei qualquer um com tamanha fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão assento à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados das trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá e seja feito segundo o que você crê. E naquela mesma hora o seu servo ficou o quê? Curado. Então ele falou assim, é só uma palavra. Eu trouxe 2 exemplos. Eu trouxe um provérbio de Salomão, onde fala que morte e vida estão no poder da língua. E eu trouxe o exemplo de um centurião que entendia o poder da palavra. É só você voltar para Gênesis 1, verso 1. Gênesis 1, verso 1, Gênesis significa origem. Se você voltar para Gênesis 1, verso 1, vai dizer assim, olha lá, vai comigo. Gênesis capítulo 1. Verso 1. No princípio criou, a palavra criou é a palavra no hebraico bara. A palavra bara é fez algo inédito, que jamais houve existência. No princípio Deus criou, preparou, formou, moldou céus e terra. Verso 2. A terra era sem forma e vazia, sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se
pairava, chocava sobre as faces das águas. E a partir do verso 3, até chegar no verso 21, você vai ver a expressão, e disse Deus. Sabe, na teologia existe a lei da primeira menção. O que é a lei da primeira menção? O texto quer dizer o que ele quer dizer. Ou seja, a primeira vez que você vai ver o tipo de fé de Deus é em Gênesis 1, verso 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. Sabe, essa é a expressão que sai da boca de Deus. Deus fala e o que ele fala se transforma naquilo que ele falou. Sabe, as pessoas às vezes não compreendem dentro da nossa visão quando nós falamos de confissão, porque eles pensam que é sobre confissão positiva. Não, não é sobre confissão positiva. Repetir por repetir, até o papagaio repete. Na casa da minha avó tem um papagaio, minha esposa conhece ele, ela não é muito fã dele, porque ele é meio rebelde. Ele só gosta da minha avó e mais ou menos da minha pessoa, quando ele me reconhece. Mas lá em casa, todo mundo torce para o maior time do Brasil. Respeita. É o maior time dessa nação, Cruzeiro Esporte Clube. O resto é conversa. Depois, você pode torcer para o Goiatuba, primeiro para o Cruzeiro. Que Corinthians, misericórdia. Casei com corintiana, gente, misericórdia. Eu tenho uma teoria, rapidamente eu abri aqui um parênteses para você. Flamengo e Corinthians não é time. Calma, é um sistema religioso. Existe a religião Corinthians e a religião Flamengo. Meu irmão, é sério o negócio. Lá em ZL, São Paulo, se você tem que virar corintiano no embalo. Senão você não sai de lá. Amém? Mas, voltando aqui para o texto. Lá em casa, o maior time do Brasil para a gente, Cruzeiro Esporte Clube. O papagaio, ele fica 0. Porque ele vê nos dias de jogos, os meus primos gritarem 0, a gente gritar 0, a televisão, os cruzeirenses da rua gritar. E ele repete, mas ele nem sabe o que está repetindo. Ele simplesmente produz um som que ele ouviu. E tem muito crente assim. Tem muito crente gritando, entendo o que eu vou dizer, sem saber o que é. Tem muito crente produzindo, falando, não, eu não sou negativo, eu creio que Deus vai me curar. Será que você crê com um sistema de crença ou porque você só repete aquilo? Não é sobre repetição. Entenda isso de uma vez por todas. Não é sobre repetir por repetir. É sobre aquilo afetar a minha realidade e então eu começo a falar de acordo com a minha nova realidade. Não é só sobre gritar, vai Corinthians. É sobre ter sangue torcedor de corintiano, entendeu o que eu estou querendo dizer? Ou de flamenguista, ou de cruzeirense, ou de palmeirense, sei lá. São Paulino, coitado que é São Paulino, meu Deus. Vou beber água. Ou seja, é sobre compreender. Compreender o quê? A palavra de Deus. Sabe, a verdade, tem um outro trecho que eu separei para você aqui, do próprio Bill Johnson, do mesmo livro, o livro A Presença, que diz assim: a verdade é que nada acontece no reino espiritual sem que antes seja falado. Os mundos foram formados pela palavra declarada por Deus. Ele liberou a sua palavra e aí curou, fez e transformou. Então, o que está tomando conta da sua boca esses dias? O que você tem falado a respeito do seu futuro? Como você tem visto a sua realidade? O que você tem, sabe, tem gente que só passa pelo rema. Existe uma diferença de você fazer a escola bíblica e só passar por ela. Como é que é só passar pela escola bíblica? Vim cá, teve um convencimento. Você vai até formar e pegar o canudo, mas não foi transformado mentalmente. Não foi transformado da forma que tem que ser transformada.
Porque a boca ainda está cheia de esgoto. Só falando besteira o tempo todo, maldizendo o tempo todo, destruindo o tempo todo. Ninguém é bom o suficiente. Já reparou pessoas assim? Que ninguém é bom o suficiente? Todo mundo é ruim. Sabe, pessoas negativas deixam um ambiente negativo. Pessoas que ficam fincadas, firmadas, atrás de uma síndrome, atrás de um transtorno, atrás de um problema e não muda a vida. A base dela é aquela confissão, porque eu tenho isso, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. É a síndrome da Gabriela dentro da igreja, não vai mudar nunca. Sabe, irmãos, o que estamos confessando? Qual é o mundo que queremos ver? É aquilo que nós falamos com a nossa boca. É aquilo que dizemos, aquilo que traz, sabe? Palavras é o que Deus vai usar para transformar a nossa vida. É por isso que oração é importante. Você leva para Deus palavras, e aquelas palavras Deus vai trabalhar ao seu favor. Essa é a dinâmica do reino. Essa é a dinâmica dos céus. É o que Deus planejou, é o que Deus pensou. Então comece a falar corretamente, comece a confessar a palavra e abandone a incredulidade, abandone a mentira que o diabo te contou. Qual é a mentira que o diabo me contou? Que você não vai dar certo, é uma mentira do diabo. Que você é derrotado, é uma mentira do diabo. Que você é fracassado, é uma mentira do diabo. Que a sua vida não é boa, é uma mentira do diabo. Porque se você está aqui hoje, está de pé, está ouvindo a palavra, é porque tem jeito para você, tem solução para você, tem solução para a sua casa, tem solução para a sua vida. Basta abrir o coração e deixar que a palavra de Deus crie raiz em você. E comece a falar a palavra. Sabe, o irmão Reagan dizia que ele pregava prosperidade com um sapato furado. Talvez para você é ilógico isso. Como que ele fala de prosperidade tendo um sapato furado? Porque ele sabia que não era o sapato furado que definia se ele era próspero ou não. Ele sabia que a prosperidade estava no coração, e o ato físico da prosperidade iria se manifestar de acordo com a sua crença. Então talvez o que está precisando fazer é ter uma visão correta, é ter uma visão equilibrada. Você já viu gente que mora em casa de aluguel? Eu pego desespero com esses crentes. Mora numa casa de aluguel, a casa não é dele, tecnicamente ele paga aluguel, e aí ele não quer fazer nenhum tipo de manutenção na casa que ele mesmo está morando. Ele fala, não vou pintar não, porque não é meu. Sujou, deixa aí, quebrou, deixa aí. Aí ele fica numa casa porca. E ele está refletindo aquilo que ele é por dentro, porque ele é porco por dentro, e aí ele reflete na casa dele a porqueira. Porque é um pensamento miserável, é um pensamento de gente pequena. Não é porque não é meu que eu não vou cuidar, não é porque não é meu que eu não vou fazer o melhor, porque quem mora aqui hoje sou eu, e se eu moro aqui hoje é porque Deus me deu condições para poder pagar. É a pessoa que só trabalha na frente do patrão. O patrão virou, não trabalha mais. Por quê? O pensamento é errado, a vida é errada. É a pessoa que não coloca os melhores talheres, os melhores copos para a própria família. Espera o visitante chegar para colocar. Princípio errado. Porque se você não honra o da sua casa, você vai honrar o de fora, a conta não fecha. Então a nossa vida vai dizendo que nós somos. E essas pessoas falam assim, tá vendo? Aqui em Goiatuba é assim mesmo. Lugar ruim. Que não sei o quê. Meu irmão, enquanto você enxergar Goiatuba como o pior lugar, vai ser o pior lugar. Mas se você enxergar Goiatuba como lugar de Deus para a sua vida, e começar a declarar bênção sobre Goiatuba, você vai ver Deus mudando a cidade de Goiatuba. Eu sou assim mesmo, eu tenho dor na perna, na cabeça, só fala isso o tempo todo. Meu marido é aquela praga, ele vai continuar sendo aquela praga. Minha mulher, aquela endemoniada, aquela Jezabel, ela vai continuar se comportando como tal.
Por quê? Porque a boca vai confessando e vai moldando a sua realidade. Sabe, o que o diabo está esperando são as suas palavras. Ah, meu filho não presta, ele vai continuar não prestando. Ah, eu faço o quê? Eu nego a realidade? Não, não é negar a realidade. É transformar a realidade natural pela fé. É dizer assim, ó, hoje eu não moro na melhor casa, mas o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Hoje eu não consigo ter o melhor emprego, mas eu creio que Deus está abrindo uma porta nova para mim. As coisas estão começando a acontecer. Hoje eu estou com dificuldade no meu casamento, está difícil a convivência, mas eu sei que Deus é a favor do casamento e Ele prometeu que toda vez que faltasse o vinho do casamento, Ele entraria e multiplicaria o vinho e a alegria ia voltar. Deus é poderoso para salvar a minha família. Deus é poderoso para salvar os meus filhos. Sabe, é abrir a sua boca e falar: o meu filho é inteligente, o meu filho é capaz, a minha casa é abençoada, o meu emprego é bom, Deus está fazendo grandes coisas. É mudar a sua linguagem. O cristão anda na contramão do sistema. Meu irmão, em tempo de crise, José prosperou. A Bíblia fala que quando houve fome sobre a terra, Deus prosperou José. Por quê? Por causa da linguagem. Sabe, eu lembro, eu fico brincando com a Isabela, eu falo assim, ó, meus filhos são missionários desde o ventre. Eles foram feitos no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Nasceram em Belo Horizonte. E já agora já estão no Goiás. Amém? E eu lembro que quando, assim, a gente imaginava que era só um. A minha família tem alguns quadros de gemelar. O meu avô era gêmeo. E nenhum dos filhos do meu avô veio gêmeo. E nenhum dos netos também veio gêmeos. Agora os netos estão inaugurando a temporada de gemelares. Embora que a médica falou com a minha esposa que não depende muito do homem, depende muito mais da mulher do que do homem. Então assim, a gente não sabe se tem a ver, se não tem a ver, o que rola, o que não rola. Mas lá em casa tem alguns casos de gêmeos. O meu primo tinha gêmeos e perdeu, da primeira gravidez que a esposa ficou. O meu outro primo tem 2 bebezinhas, que não são mais bebezinhas, já estão grandinhas, Liz e Laís. A gente tem o João e o José. Até os 3 meses era um só. Um só. Depois dos 3 meses, a minha esposa passou mal, ela teve muita virose. Em Campo Grande é região do Pantanal, é diferente. Ela estava adaptando ainda ao lugar. Então ela passou mal lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Deu muita virose. Gravidez, primeira viagem. Eu vou no médico para ver se está tudo bem. Eu estava trabalhando na igreja, na parte administrativa. E ela foi sozinha fazer ultrassom. E ela perguntou ao médico assim, se estava tudo bem com o bebê. O médico, o bebê? Ela tomou já um susto. Depois ela te conta melhor, porque a experiência foi mais dela. O médico não falou o bebê, ele falou os bebês. E era uma gravidez monomono. O que é isso? Mesma bolsa, mesma placenta. A gravidez gemelar por si só já é uma gravidez de risco. Quando ela é monodi, o que é isso? Uma bolsa e 2 placentas? Ou ela é... gente, é um rolo esse trem. Pronto. Uma placenta e 2 bolsas é mais tranquilo. Mas quando só é uma bolsa, só uma placenta, pronto. O seu foi monodi ou monomono? Tinha só um negócio que os me comia, não era? Eu sei o seguinte, eu sei que tinha só um cordão e o João comia mais. Tá explicado, né? Só você olhar para ele e aí você vai perceber. Então, ou seja, o João era fominha desde o ventre. E a gravidez foi indo e a Isabela sempre sendo avisada
da possibilidade do risco de alguns tipos de complicação. Né? O primeiro deles era a complicação em hipóxia, que é a falta de oxigenação no cérebro da criança. E ocorreu. Com 34 semanas, o médico percebeu, no último ultrassom, que o José não estava comendo mais, porque o João não estava deixando. E até hoje acontece a mesma coisa. Né? E a Isabela teve que ir de emergência, de imediato, para entrar em trabalho de parto, que nem é considerado parto, é cesárea, não se considera parto mais, então para a cirurgia de cesárea. E a gente foi surpreendido com aquilo, porque na nossa cabeça, a Isabela ia conseguir chegar até 36 semanas. 34 semanas faz muita diferença. E foi o que aconteceu. Chegando lá, eu acho que pelos agitos, né, pelo movimento do hospital, a gente estava sem convênio médico na época, então a Isabela teve os gêmeos pelo SUS, mas foi num hospital de referência, que é a Santa Casa. Mas por ser SUS, você já sabe como é que funciona, não tem privacidade, você fica ali. Irmãos, e eu vivi vários momentos naquele dia. Né? Ele começou bem cedo, e os meninos nasceram acho que por volta das 10, 9 e... Nossa, meu Deus, 9h15. 9h15 em um e o outro 9h18. Rapaz, mexe com a mãe aí para você ver. Amém? No mesmo dia que a gente recebeu a notícia, Isabel teve que ficar só no tempo de jejum. Só que a gente acompanhou muita coisa engraçada, né? Muita experiência ali próxima. Eu me contia para não rir, eu ri algumas vezes, porque são várias mulheres em trabalho de parto natural, né? E o SUS ele trabalha para que a mulher tenha parto normal mesmo. E irmãos, a cena era muito icônica, porque eram várias confissões, né? Tinha uma lá que estava assim: arranca logo, eu não aguento mais. A outra xingou o marido até a 4ª geração dele, de tão desesperada que ela estava. A culpa é sua, seu filho é de uma boa mãe, e por aí vai. E a gente viu de tudo, pelo momento do desespero ali. E depois que o bebê nasce de parto normal, passa por todo o trabalho, passa pelo trato vaginal, tudo acontece de parto normal, a mãe ela libera estresse para ter o bebê e depois ela relaxa e ela é compensada por aquele momento. E ela é a única no mundo, porque nem o pai acha, o pai só não fala o contrário para não ser agredido no momento. Ela é a única do mundo que acha aquele bebê bonito. Mas nem o pai acha, mas ele não pode falar o contrário, senão é guerra. A mãe acha a coisa mais linda do mundo. O pai, ele olha assim e fala: a sua fé é grande. E a gente acompanhou e ali eu vi todo o processo, as mães indo com os bebês para o quarto, vivendo esse momento. Isabela então, ela começa a ter um pico de pressão. A Isabela começa a ter pré-eclâmpsia. E as enfermeiras, elas não começam a falar tudo para a Isabela. A Isabela, talvez não sei se ela vai lembrar, várias vezes eu saí, mas era a enfermeira piscando para mim assim, ó, sai. Eu saía, aí ela ia atrás. Eu esqueci o nome dela, que ela é uma benção, essa mulher. E ela falou assim: paizinho, ela vai ter que acalmar, está muito alta a pressão dela. Ela tomou medicação 2 vezes, para tentar baixar a pressão dela. Ela ficou nervosa com todo o cenário, com toda a situação. E ali, irmãos, o diabo tentou entrar na minha mente, naquele momento. E eu comecei a ficar perturbado mesmo mentalmente, porque eu só ouvia palavras negativas. Ó, a pressão dela está alta, é risco de eclâmpsia, é risco disso, talvez ela não pode sobreviver, talvez o bebê não pode sobreviver. E assim, eles não vão dando muito trato para falar, eles vão falando o que pode acontecer. Ela vai ter que entrar na anestesia, a anestesia dela é hack, pode ter complicações. E começa a te bombardear com informação. Então, aquele momento que era para ser um bom momento, ele se torna um momento, então, o quê? Pesado. E eu comecei a ficar envolvido naquele tipo de relatório. E eu começava a olhar, por ser um hospital de referência, e eu muito observador, eu começava a olhar as situações precárias e a ouvir os médicos.
Ah, bebê nasceu com microcefalia. O outro nasceu. E eu começava a entrar naquela paranoia. Falei, pronto, aqui todo mundo morre. Aqui nasce zicado ou morre. E eu comecei e naquela época, né, no ano que os meninos nasceram, BH estava numa frente fria absurda. De muitos anos não ter, estava batendo 4 graus, 5 graus no mês de maio, estava absurdo aquilo. Foi algo que nem se repetiu até hoje, e nem espero que se repita, porque foi horrível. E muito frio, o quarto gelado, pensamento negativo. Aí eu lembro como se fosse hoje. Deus falou comigo assim: você tem que se levantar por dentro agora e começar a mudar a realidade desse local com as suas palavras. Se você não consegue nem orar em português, não consegue falar em português, ore em línguas, ore no Espírito Santo e mude a realidade pela fé. E nisso eu comecei a orar, comecei a declarar corretamente. Acompanhei a Isabela em todo o processo. Ah, detalhe, olha como é que o diabo é sujo mesmo. Nessa época, eu não sei se você vai lembrar de um caso de um anestesista que abusou de uma mulher grávida. Esse caso, ele surgiu no Brasil todo. Foi na mesma época. Irmãos, eu vou te falar, pensa na pessoa boa de briga, sou eu. Porque assim, me perguntaram assim, você vai entrar, paizinho? Vou. Você vai ficar até o final? Vou ficar até o final. Você tem coragem? Eu falei, rasga tudo. São quantas camadas? 9? Tira tudo. Daqui eu não vou sair. Eu pensei, aí o diabo na minha mente. Vai que tem um doido. Aqui também nesse hospital. Né? E aí eu fiquei com isso. Eu acompanhei todo o processo. Mas para mim isso aí é tranquilo. Eu não ligo mesmo, de boa. A Isabela sabe que esse negócio de médico eu não ligo. Não tenho problema com isso. Eu vejo sangue, eu vejo... Para mim é de boa. Corta lá... E eu acompanhei todo o processo. E nesse processo, eu também declarando, eu também vendo as coisas acontecer. Quando elas vão fazer o ultrassom lá mesmo, percebe o José realmente ficando sem ar, foi o primeiro a ser retirado. Quando o José sai, a Isabela não presenciou, tadinha, estava todo, ele ficou em silêncio. E eles começavam a olhar uma para a outra, assim, as pediatras. E fizeram um negócio na garganta dele para ele poder chorar, aplicaram vitamina K, foi um negócio muito doido lá de 1 hora, até ele chorar. E ele era muito pequeno, muito pequenininho. O João também ficou, aí elas ficaram vendo o João empelicado, lá, olha que bonitinho, até querer rasgar a bolsa. Logo depois o João também custou, mas chorou também. Foi todo um processo. E tudo durou 10 dias. Só que foram uns 10 dias que foram difíceis para nós. Foram 10 dias que a Isabela não dormiu direito, eu não dormi direito, os meninos incubados, frio, sem ninguém poder ver, um rolê danado. E aí eu lembro como se fosse hoje, no dia que a Isabela teve um pico de estresse, chamado Baby Blues, sei lá, é isso mesmo que chama? Isso. E aí a gente conseguiu tirar a Isabela do hospital. Nesse dia o Senhor falou comigo: você precisa ser intencional para tirar a sua esposa e os seus filhos daqui, porque o diabo quer prender vocês aí. Então eu comecei a não ter medo mesmo mais, porque até então eu estava falando, declarando, mas ali contido no meu canto. Quando eu percebi que eu precisava ser mais ousado em Deus, eu comecei a falar o tempo todo. Eu falei, diabo, se você quer empreender aqui, você vai empreender aqui, então o povo aqui vai ouvir a palavra. E eu comecei, tome Bíblia, para quem entrava e quem saía. E eu comecei a falar da forma correta. Eu comecei a falar, os meus filhos vão engordar no tempo certo, não vou ficar aqui muito tempo, vão pegar peso. E eu falava, pode pesar que vai dar certo. Ah, está faltando tantas gramas. Vai dar certo, pesa. A gente vai conseguir resolver, a gente vai conseguir, porque a minha família é do Senhor. E aí eu lembro, e eu quero finalizar aqui como que é o poder da palavra. Eu lembro de uma frase da Isabela, quando a médica falou assim para ela: corre porque um dos seus filhos está correndo risco. Ela falou comigo assim: eu estou em paz, porque Deus me deu 2, não me deu 1. Deus me deu 2 e não 1.
Sabe, irmãos, foi um momento onde eu precisei, nesses momentos de angústia, nós precisamos pôr para fora o que somos, falar, declarar. Agora, eu poderia ter ficado calado e hoje não ter essa realidade para você, não te mostrar o que Deus fez. Em paralelo a isso, eu estou lembrando de algo que a Michelle me contou. A gente estava falando sobre criação de filhos, a gente compartilha as coisas entre nós mesmos, os pais. E ela falando assim: olha, eu vi a Juliana Borba falar de colocar a mão sobre o seu filho, declarar sobre ele. E desde que eu tenho feito isso com o Luca mudou. Eu tenho colocado a mão sobre ele e declarado a palavra. Meu irmão, funciona. Funciona. A gente poderia contar vários casos de milagres de pessoas que falaram a palavra e hoje estão aqui. Você pode perguntar a Michelle, uma realidade com a criação do filho dela. Você pode perguntar ao Mozaniel, que é curado de um câncer. Você pode perguntar pessoas que não tinham nada e hoje têm uma vida totalmente transformada e mudada, porque acreditaram na palavra, falaram a palavra e tiveram a sua vida transformada. Saia daqui falando a palavra. Saia daqui trazendo a realidade do céu para a terra, sabe? E eu tenho isso aqui no seu coração. A verdade é que nada acontece no reino espiritual sem que antes seja falado. O seu problema é que você acha que o mundo é muito natural. Sabe, quando eu falei, Deus está me trazendo à memória. Eu falei, antes de fazer o aniversário da igreja, vamos ter carpete, eu vou arrumar o hall, vai ter ar-condicionado suficiente, as crianças vão estar aqui embaixo. Você pode dizer assim, é algo material. É, mas Deus cumpre com aquilo que nós falamos, se tiver de acordo com a sua palavra. E Deus vai fazer. Sabe, as promessas de Deus, você tem delas o sim e o amém. Eu não sei o que Deus prometeu para você, mas traga a sua memória. Eu não sei qual é a promessa que Deus falou para você, que ainda não se manifestou, mas traga a sua memória. E confesse essa realidade. Eu não sei se Deus falou para você que você vai morar em outra nação e isso ainda não aconteceu. Acredite, isso vai acontecer. Eu não sei se Deus falou com você que você vai ser um grande empresário e ainda não aconteceu. Acredite, isso vai acontecer. É só você estar alinhado com os céus, trazendo a realidade do céu para a terra, falando a palavra e a sua vida vai ser transformada. Fique em pé no seu lugar. Então essa noite você aprendeu que vida e morte está no poder da língua. Você aprendeu que basta uma palavra de Deus para que a sua vida possa mudar. Eu te contei no testemunho que a palavra funciona, a confissão da fé funciona. Amém? Agora o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que o crente está andando muito acanhado. Meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Mesmo que você não esteja vivendo uma vida de vitorioso, você é chamado para ser vitorioso. E deixa eu te contar uma outra coisa. O que o diabo quer fazer com você é te calar. Ele quer cessar, ele quer tampar a sua voz. Sabe, presta atenção nisso aqui. Deus prometeu a Josué uma terra prometida. E nesse processo da terra prometida, muita coisa aconteceu. E uma das coisas que aconteceu era Jericó. A palavra Jericó, ela significa lugar de destruição, lugar baixo. E Deus falou assim com Josué: Josué, eu vou te dar um comando. Você vai dar voltas na muralha. É um comando muito estranho. É um comando que não faz sentido nenhum. Vou dar volta numa muralha para fazer o quê? Mas Josué obedeceu. E Deus falou assim com Josué: na última volta, você vai gritar. Na última volta, você vai abrir sua boca.
E na última volta, Josué gritou junto com o povo, e as muralhas caíram. Sabe, tem comando de Deus que não faz sentido nenhum. Mas depois de executar o que Deus mandou, você vê o resultado. Sabe, eu lembro uma vez, não sei se eu contei isso aqui já. Todo mundo sabe que o Thiago que esteve aqui, o Thiago Freitas, é muito meu amigo. O Thiago que gosta de contar as minhas histórias mais que eu, porque ele acha engraçado. Eu lembro uma vez, estava eu e o Thiago em Arcos, uma cidade do interior de Minas. E o Thiago foi pregar, eu fui só acompanhá-lo. Que eu sou fã de carteirinha do Thiago a vida inteira. E aí eu estava lá acompanhando o Thiago. E cadê o gasofilaço? Pega para mim lá, por favor. E aí, pode. Eu quero que você visualiza comigo que Deus me falou. Você vai achar engraçado. Mas olha que interessante. Uma cidade do interior, o Thiago estava pregando no púlpito. Eu estava sentado igual você está aí. Tinha um gasofilaço lá assim. E Deus falou comigo assim: pega o gasofilaço, põe debaixo do braço e dá uma volta. Esse aqui é pesadinho, hein? E dá uma volta com ele no quarteirão. Eu falei: não, eu estou ficando doido. Aí eu falei assim: duas coisas vão acontecer. Primeiro, que o pastor vai pensar: o irmão saiu lá de BH para roubar a igreja. E o Senhor mais uma vez comigo: pega e dá uma volta no quarteirão. Irmãos, e eu fiquei fingindo que não estava ouvindo Deus. Eu estava ali, Thiago pregando, e aquela voz ficou mais evidente: pega agora e dá uma volta no quarteirão. E eu cheguei perto do pastor bem constrangido. Pastor, era uma igreja mais tradicional, não vou nem te contar a igreja que era. Eu falei assim: pastor, eu não sei se você acredita como é que é o sistema de crenças daqui, mas eu tenho percebido no meu coração uma voz audível para poder pegar o gasofilaço, dar uma volta com ele no quarteirão. O pastor olhou para mim assim, olhou para o Thiago pregando e falou assim: quem é esse louco que você trouxe? E o Thiago continuou pregando. O pastor falou assim: se Deus falou, faça. Irmãos, já viu aquela frase do Chaves: volta o cão arrependido? Eu peguei, eu vou te mostrar como é que eu dei a volta. Eu peguei o gasofilaço aqui assim na mão. Dei a volta no quarteirão, fui na vergonha. Eu falei assim: vamos falar que eu sou maluco, Deus, por que isso? Pra que isso? E aí, isso foi no culto pela manhã, ia ter um culto à noite. Aí à noite a gente estava na igreja normal, sentado, no fundo tinha uma pessoa. E a pessoa começou a ouvir a palavra. Tiago começou a continuar a pregar. E aquela pessoa saiu do local que ela estava e ela foi à frente. Só que quando todo mundo viu aquela pessoa à frente, todo mundo ficou muito espantado. E eu percebi um bochicho na igreja. E eu, falei assim: Deus não está falando mais nada, graças a Deus. Eu estou assim: Espírito Santo, não fala nada. Não fala, não quero te ouvir nesse momento. Chega. E o Thiago também não fazia ideia de quem era, agiu normal, abraçou. A pessoa aceitou Jesus, voltou para o seu lugar. No final de tudo, o pastor, bem oriçado: Tiago, você viu quem é esse Jesus? Ele falou assim: vi o irmão, né, e tal. Não, Tiago, vou chamar ele aqui. Aí ele veio, ele se apresentou, e ele falou assim: eu sou o padre da cidade. E eu estava no meu momento com Deus. Eu disse assim: Deus, eu sei que o cristianismo é real, mas eu quero um cristianismo livre de amarras. E se eu estiver fora do meu propósito, eu quero que você me mostre, me dê um sinal. E eu quero um sinal hoje.
E quando eu vi esse menino aqui, aí era eu falei assim, eu não fiz nada, eu não preguei para ninguém. Eu fiquei quietinho. Passando com gasofilaço na mão, eu entendi que era o sinal que eu pedi para Deus. Irmãos, eu falei com o Thiago, falei, você veio pregar e deixou uma bagunça na cidade, tá? Porque o padre converteu. Como é que você vai explicar isso? Eu não sei, mas você vai se vira para lá. E aconteceu. Essa palavra simples, mas poderosa, livre de amarra. É um testemunho que o Thiago gosta de contar muito na matéria como ser guiado. A gente sabe que foi um quebrantamento, foi um mover do Espírito. Como nós sempre falamos aqui na igreja, nós acreditamos que Deus não salva a placa de igreja. Aqui na nossa igreja, no Verbo da Vida, nós acreditamos que o que mais tem são irmãos católicos salvos. Porque Cristo, sendo pregado e anunciado, alcança qualquer pessoa. Mas também nós sabemos que Deus tem um espaço para cada um. E naquele dia, aquela pessoa teve um encontro com a palavra revelada. Agora, o comando foi normal? Fazia sentido para mim? Não. Eu só obedeci. Sabe, e o que eu tenho percebido é isso, que talvez Deus está orientando você a dar um passo de fé. Não parece normal, não parece que... E não, irmãos, deixa eu te contar um segredo. Se for fácil para você resolver, o mérito é seu. Mas se parecer difícil e que não tem solução, e Deus te fala que vai ter solução, pode fazer, porque o mérito não é seu, vai ser dele. A palavra impossível, Deus não a conhece. Não existe a palavra impossível para Deus. Deus pode todas as coisas. Deus pode alcançar qualquer um em qualquer lugar, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, na hora que Ele quer. Não fazia sentido nenhum para mim. Talvez uma ação que você tem que fazer não faça sentido para você, mas faz sentido para outra pessoa, para salvar outra pessoa.